Então, o Marco está com a gente já tem 2 anos, ele é responsável por uma área de pesquisa muito forte dentro da Uecarbo, né? São 2 projetos de submissão, um do CNPq, com a academia, a gente tentando andar na frente nessa área das modelagens dos impactos climáticos. Ele tem feito muitos trabalhos interessantes para o governo federal também. O Ministério de Ciência e Tecnologia tem uma iniciativa do Sistema de Monitoramento de Impactos, né, para o Brasil, e o Marco tem coordenado esse debate em Brasília e vai dar uma visão geral para a gente sobre esse tema. O Henrique já falou praticamente tudo na minha apresentação. Então, quando o debate internacional sobre mudança climática, nos últimos anos, na última década, na verdade, ficou focado muito sobre a relação entre emissão de gases de efeito estufa e aquecimento global. Apesar de ser uma temática muito interessante, de ser o embasamento da política climática, da ciência do clima, esse conceito ele fica meio longe, meio afastado da realidade das pessoas. Por quê? Porque ele abrange o planeta, né? E um horizonte temporal normalmente muito longo. Então, as pessoas eles não querem saber de temperatura média do planeta até 2100. É algo extremamente conceitual, extremamente teórico. Não toca a realidade das pessoas. As pessoas hoje, elas querem entender o que está acontecendo no lugar onde eles moram e o que está acontecendo devido a extremos climáticos. Chuva, tempestade, estiagem, onda de calor. Esses são exemplos da Europa. Esse aqui é Londres, esse aqui é a Itália, nesse mês. Essa aqui é a estiagem que está afetando a Califórnia nos últimos 4 anos. Você fala de mega estiagem. Então, esses são os conceitos que movem a política de adaptação. Impactos observados, não são modelos, são impactos que nós observamos hoje, em um curto prazo, não é 2100. O que significa adaptação? Adaptação significa responder às mudanças climáticas, tentar prever os impactos futuros no curto prazo e minimizar esse impacto implementando investimentos e medidas de resiliência. A política de adaptação ela pode ser simplificada em 3 etapas. Observação do impacto, localização e caracterização desse impacto, por que está acontecendo o impacto, escolha das medidas de adaptação mais adequadas, que tipo de investimento eu tenho que fazer para limitar esses impactos, avaliar economicamente se a medida é viável e, claramente, passar por uma avaliação política, que é a parte mais difícil. Quando a gente completa essas etapas, nós temos um Plano Nacional de Adaptação. Então, vamos analisar a primeira parte, impacto e vulnerabilidade. O Henrique já falou desse projeto. O grande problema hoje de definir um Plano Nacional de Adaptação no Brasil é a falta de dados, tanto territorialmente quanto setorialmente. Nós lideramos esse projeto, Sistema de Monitoramento dos Impactos Climáticos no Brasil, SISMOI. Entregamos uma proposta final em março, ela passou para avaliação do MCTI, mas também da Unesco, que financiou o projeto, e o objetivo dela é criar dados tanto a nível local, a nível regional e a nível nacional e setorial, ou seja, Estado de Minas Gerais, Prefeitura de Belo Horizonte, mas também setor de energia, setor de agropecuária, setor zona costeira, cidades, etc. Se quiser mais informação, aqui tem a publicação. Os impactos, eles não são devidos exclusivamente às mudanças climáticas. As mudanças climáticas, ela facilita o impacto, ou seja, o impacto normalmente é o resultado de uma ação sinérgica entre mudança climática e outros fatores. Por exemplo, um desmoronamento de uma favela não é devido à chuva, é devido à chuva, mais um planejamento errado do território, uma adequação de domicílio, etc, etc. E os impactos, eles acontecem de forma diferenciada dependendo do contexto socioeconômico e ambiental onde eles acontecem. Aqui, por exemplo, onda de calor. Em 2003, na Europa, uma onda de calor anômala causou 70 mil mortos, idosos principalmente, devido ao calor. Então a Europa aprendeu com essa experiência e desenvolveu em todos os países, esse é o meu, a Itália, um acompanhamento dos idosos durante o verão. Acompanhamento médico, foram criadas áreas de lazer para os
idosos passar hora mais quente do dia. Então a mesma situação na Itália hoje não vai dar problema. Na Índia, que está vivenciando hoje uma onda de calor grande, estamos registrando numerosos mortos. Aqui, dentro mesmo, então, aqui são dois países diferentes, com dois níveis de desenvolvimento diferentes. Aqui é uma mesma região, o sertão brasileiro, né? Aqui uma área totalmente degradada, na área de agricultura familiar, o resultado será uma perda da produtividade, uma perda da lavoura, provavelmente um problema de insegurança alimentar. Aqui, é a mesma área do sertão, você foi implementando um programa que se chama Adapta Sertão, onde eles capacita tecnicamente o agricultor para ele implementar uma agricultura mais sustentável na forma de irrigação inteligente. Então, eles vão conseguir ter uma alimentação e vender os produtos, esses aqui vão perder. Esse aqui é na mesma cidade, Londres. Londres investiu muito dinheiro em 2011 em obras de drenagem. Porém, uma parte da cidade ainda, cada ano, conhece fenômenos de alagamento. Então, o importante é levar o impacto, eles são diferenciados espacialmente. Não é possível, claramente, registrar os impactos em todo o território. Não é possível criar um sistema de monitoramento para analisar os impactos em todo o Brasil. Isso não é custo efetivo. E também não é possível observar impactos que ainda não aconteceram no futuro. Então, para fazer isso, são desenvolvidos modelos. Esse é o projeto que o Henrique falou antes. É um projeto pago pela CNPq e a FAPEMI. Estamos desenvolvendo um modelo para análise de vulnerabilidade. Como é que ele funciona? Ele parte num cenário climático específico, estiagem, junta toda a peculiaridade do sistema que está sendo analisado, socioeconômica, ambientais e infraestruturais, calcula os potenciais impactos, né? Chuva, uma favela pode dar alagamento, verifica quais são as capacidades de adaptação do sistema, recursos econômicos, acesso ao crédito, infraestrutura existente, suporte político, e devolve um mapa de vulnerabilidade. Então, o recorte espacial, um mapa que localiza a vulnerabilidade. Um recorte setorial, essa análise pode ser feita por setor de energia, setor de água, setor de agropecuária, etc. Essa informação é suficiente? Não é suficiente, não. Por quê? Porque aqui só localizamos as áreas que são mais vulneráveis. O que é importante é saber por que estamos tendo problema nessas áreas. Então, o modelo permite de decompor a vulnerabilidade nos fatores explicativos. Quais são as causas dessa vulnerabilidade? E faz uma análise das perdas de danos associadas a essas problemáticas. Esse tipo de informação é que realmente o tomador de decisão político, o empreendedor precisa. Esse é um exemplo, um trabalho que fizemos 2 anos atrás pelo Banco Interamericano. É a análise de vulnerabilidade de Goiânia. Esse é um mapa que tivemos como resultado. Interessante ver que 2 áreas diferentes, com o mesmo valor de vulnerabilidade elevado, elas têm características diferentes. Aqui na área densamente populada, esses são os fatores físicos e esses são fatores infraestruturais e socioeconômicos. Pode ver que o perfil das 2 áreas é completamente diferente. Então, se você quiser implementar um investimento aqui, você tem que usar essas informações. Se você quer fazer um investimento aqui, você tem uma informação totalmente diferente. As medidas que você vai implementar são diferentes. Então, a partir dessa informação, nós vamos definir uma estratégia de adaptação. O que são as medidas de adaptação? Medidas de adaptação são um investimento que você faz para reduzir os impactos. Pode ser... Pode ser medidas que se chama cinza, infraestrutura, medida feita com concreto, sistema de drenagem, obras, medida verde, recuperação de área degradada, mangues em área de costa para reduzir a erosão, sistema de monitoramento e planejamento são chamadas medidas soft, pesquisa, educação, seguros e claramente um melhor envolvimento político, institucional na questão climática. Não todo o que foi observado pode ser adaptado. A gente observou que tem uma vulnerabilidade, quais são os problemas? X problemas. Não todos esses problemas podem ser solucionados. Por quê? Porque implementar medidas de adaptação custa muito dinheiro. Então, o que acontece normalmente? Normalmente é feita uma avaliação de custo-benefícios. Quanto custa implementar esse tipo de medidas? Quais são os benefícios
esperado. Os meus benefícios são calculados como a redução de perdas e danos. Se eu implemento essa obra, eu vou reduzir o alagamento, quantas pessoas vou salvar, quantos danos vou evitar. Esse tipo de análise é muito complexo, mas é a que move a política de adaptação. A política de adaptação optimal é quando os custos de adaptação são iguais aos benefícios que vou obter. Essa avaliação é um problema também na Europa. Esse é um exemplo da Comissão Europeia, os 27 países na época. Pode ver que a maior dificuldade de todos os países foi exatamente estimar os custos de adaptação. Quanto custa implementar uma obra de adaptação e quais são os benefícios. Tem alguma área costeira, que já fizeram isso muito bem, porque é fácil entender a erosão costeira, quais são os danos. O que eu estou perdendo em infraestrutura, o que eu estou perdendo de casa na beira do mar. O setor da indústria, por exemplo, tem nada, zero, isso na Europa. Por quê? Aí eu falei para o pessoal da indústria, eles responderam, nós temos dados, a gente tem investidores, então não é bom para a gente publicar dados que mostram que a nossa empresa é vulnerável, que vai perder dinheiro nos próximos 20 anos. Então a gente nunca vai publicar esse tipo de informação. Essa coisa foi falada também no CNI, aqui em Brasília. Vou falar a mesma coisa, a Petrobras nunca vai publicar dados que mostram que daqui a 20 anos vai perder dinheiro. Esse é um setor, uma questão muito interessante. Esse pouco exemplo que existe na Europa são de área costeira, só para ver investimento. 1 bilhão de euros por ano até 2040, depois até 2,6 bilhões de euros até 2100 por ano. Isso porque a mudança climática vai piorar a intensidade dos extremos climáticos. No Reino Unido fez uma análise sobre área costeira. O Reino Unido fez uma análise sobre inundação. Eles estão perdendo muito dinheiro com inundação todos os anos. Para a necessidade nos próximos 30 anos de gastar 1 bilhão de libras por ano em adaptação, em sistema de drenagem, melhor planejamento territorial, educação, etc, etc. E a Holanda um pouquinho menor, mas são valores muito grandes, 1 bilhão por ano é a média do país. E uma estimativa europeia avaliou que até 2030, 1 euro gasto hoje em adaptação dá um benefício de 7 euros como a redução de perda de dano. Então, muito vantajoso. Esse é um estudo que nós fizemos para as Nações Unidas, para a CEPAL e para o Ministério do Meio Ambiente sobre a agricultura. Acho que foi o primeiro estudo de perda e adaptação aqui no Brasil. Calculamos antes, em 2 cenários climáticos optimista e pessimista até 2030, a perda de aptidão agrícola, então o impacto físico da mudança climática, o solo já não é mais capaz de produzir feijão, soja, milho, arroz e vários produtos. A partir dessa informação física, rodamos um modelo de equilíbrio geral econômico que nos falou quais são os estados que vão apanhar mais. Você vê que o Nordeste ele representa a área geográfica do Brasil que mais vai perder. Esse é o mapa do PIB, perda do PIB setorial. Fizemos essa conta também com emprego, investimentos, capacidade de consumo das famílias, e sempre o Nordeste foi a área mais afetada negativamente. O Sul também é afetado, mas por problema diferente, aqui por falta de água, aqui por tempestade. A perda de produção é devida aqui. Essa são toda perda negativa, zero aqui. E aqui poucos estados ganham alguma coisa. Quem paga a conta? Uma vez que a gente conseguiu individuar, selecionar as medidas de adaptação, uma vez que a gente tem uma análise dos custos-benefícios, dos financiamentos necessários, quem paga a conta? Paga a conta, esse é um estudo europeu, paga a conta do setor público. A maior parte é setor público. O setor privado é esse verde mais escuro. Pode ver que o privado, na Europa, investe principalmente em agricultura, em seguro e indústria. O resto do setor privado ainda não chegou a implementar uma estratégia de adaptação. Quando a gente chega nesse ponto, nós temos as medidas de adaptação, temos a análise de vulnerabilidade e risco com a localização dos hotspots de vulnerabilidade, falta definir um cronograma de implementação das atividades, definir quem vai fazer o trabalho e definir onde que nós vamos buscar o dinheiro. Quando a gente consegue ter toda essa informação, a gente consegue ter um plano nacional de adaptação. Essa é uma estratégia de adaptação, esse aqui, global, com responsabilidade, é o plano nacional de adaptação. É simples, não é simples não. Se você vê a Finlândia, em 2005, implementou uma estratégia de adaptação até 2008, de 2008 até 2014 já está com um plano nacional de adaptação. O meu país, a Itália, não tem nada.
Em 2014 ainda não tem nada. Por quê? Porque não tem vontade política. Por que está conseguindo fazer um plano nacional de adaptação? A maior parte falou por falta de recursos. Meu país é por falta de vontade política. Eu acho que eu sou certo, no Brasil um grande problema é falta de dados. Voltar no começo, desenvolvimento sismóide para suportar a política nacional de adaptação. Uma vez que a gente tem um plano nacional de adaptação, a gente tem que implementar as medidas e observar os resultados finais. Pronto, vamos seguir? Então, esse é o meu e-mail, esse é o projeto MUN, para quem estiver interessado, e esse também é o projeto sismóide para publicar também. A gente vai disponibilizar as apresentações depois. My name is Ivan. I have a question to Marco. Please, it is possible to show these slides. Quem paga a conta? Who paid the account? Yeah. Okay, please. Yes. This one? Yes, this one. Could you explain, please, Marco, who paid this account? Here there are some... this is public, national policy. This one is national industry, for example, gas, electricity. Yes. This is private sector. So the private sector today is not investing in adaptation in Europe. Okay, but where are the citizens? Where are the people? Because This too. I mean, taxes. I mean. because all of us, citizens of the world, pay the account. All of us. Yeah. But different in different rate. That's why I will show in my presentation something. That's why, in my opinion, have to be global open market and global open trade of the impact and emission. And biggest emitters have to pay to the another countries because all of us pay this account. For instance, that's in big emitters. For instance, China. For instance, in another, us have to pay to Europe. I understand, but we have a lot of uncertainty in the relationship between global warming and impacts. The first study is in 203 in Nature, published by the Oxford University, and try to quantify the relation between global warming, greenhouse gas emission, and impacts. But it's not so clear, so I think it's not possible to define a market today, because it's not easy to define a carbon market today. So imagine impact market is almost impossible because of uncertainty.